Hoje vamos falar de uma das figuras, se calhar mais complexas e influentes do século XX português, António Sérgio. Pensem nisto, um homem que tinha uma carreira garantida na Marinha e que deitou tudo por água abaixo por uma missão: reformar a mentalidade de uma nação inteira. O ensaísta, pensador e pedagogo mais representativo do novecentismo português. Olhem, isto não é um elogio qualquer. Diz-nos logo à partida qual era a dimensão de António Sérgio. Ele não foi só um escritor, sabem? Foi, na verdade, o arquiteto de uma nova maneira de pensar para Portugal. E é precisamente essa arquitetura de pensamento que vamos explorar agora. Muito bem. A história de Sérgio, na verdade, arranca de um ponto de tensão, de um conflito quase fundamental. De um lado, o peso da tradição da família. Do outro, o apelo, que era claramente irresistível, de uma vocação intelectual. É preciso ver bem esta dualidade para o percebermos. De um lado, temos uma autêntica dinastia naval. O avô, vice-almirante e governador-geral da Índia. O pai, também vice-almirante. Quer dizer, o destino dele parecia completamente traçado, certo? Colégio militar, escola naval e por aí fora. Mas, do outro lado, estava a mente dele, a fervilhar com outras coisas. Desde muito novo que ele se sentia puxado para a filosofia, para a cultura, e especialmente pela obra de Antro de Quintal. Acreditem ou não, ele já escrevia ensaios filosóficos antes de a carreira militar ter sequer começado a sério. Claro que este conflito interno não podia durar para sempre, e um grande acontecimento histórico vai forçá-lo a fazer uma escolha. Uma escolha, aliás, que vai definir todo o resto da sua vida. Chegamos a 1910, e o mundo dele, literalmente, vira-se de cabeça para baixo. A monarquia cai, a república é proclamada. Agora, para o Sérgio, que era um monárquico convicto, a ideia de servir um regime em que não acreditava era simplesmente impensável. E é por isso que no final desse mesmo ano ele toma uma decisão absolutamente radical. Demite-se da Marinha de Guerra. Ponto final. Abandona a tradição, o legado da família, a segurança, tudo. E atenção, porque este é o ponto-chave. A demissão não foi uma derrota para ele. Foi uma libertação. De repente, tinha o caminho livre para se dedicar à sua verdadeira missão, a educação cívica do país. Porque para ele não valia de nada mudar o regime político se não houvesse uma mudança profunda na forma de pensar das pessoas. Era isso que importava. E para levar a cabo esta missão, ele não foi de improvisos, nada disso. António Sérgio desenvolveu um programa muito claro, quase um arsenal de ideias para atacar os problemas do país, mesmo pela raiz. O plano dele era, na verdade, uma abordagem super sistemática em 4 frentes. Ora bem, vamos a elas. Primeiro, a economia. Aqui ele propunha o cooperativismo para corrigir desigualdades e criar riqueza de uma forma mais justa. Segundo ponto, a mentalidade. Ele defendia uma reflexão filosófica que partisse da ciência para acabar com os mitos e o pensamento vago. Terceiro, a história. A ideia era introduzir uma abordagem sociológica para se ir além das datas e dos heróis e perceber de facto as causas dos problemas do país. E por fim, a pedagogia. Este era o grande campo de batalha dele. A sua aposta era na instrução ativa, ou seja, uma escola que ensinasse as pessoas a pensar, em vez de se limitar a decorar matéria. Mas claro, ter um plano brilhante no papel é uma coisa. Conseguir implementá-lo no palco político português, que era super turbulento no início do século XX, é outra. Completamente diferente. A luta dele foi, como se pode imaginar, longa e cheia de obstáculos. Logo para começar, uma das suas primeiras grandes batalhas intelectuais foi contra o famoso saudosismo de Teixeira de Pascoais. Basicamente, o saudosismo era uma corrente mística, muito nostálgica, que andava à procura da alma portuguesa lá no passado. O Sérgio olhava para isto e pensava que não servia para resolver os problemas reais do país. Ele era o oposto, defendia a razão, a ciência, a reforma social. Este choque foi tão grande que o levou a afastar-se do grupo da revista Águia. Mostra bem que ele não estava para ceder nos seus princípios. A verdade é que o Sérgio chegou a ter uma oportunidade para aplicar as suas ideias no poder. Só que foi incrivelmente breve, 72 dias. Foi exatamente este o tempo que António Sérgio durou como ministro. Apenas 72 dias. Sim, foi isso mesmo. Entre dezembro de 1923 e fevereiro de 1924, ele foi ministro da Instrução Pública. Era a oportunidade de ouro para pôr em prática as suas ideias para a educação. Mas foi um fracasso total. As propostas dele eram muito avançadas para a altura e chocaram de frente com a realidade política. A passagem pelo poder foi tão curta que mal deu para deixar uma marca. E a partir daqui o cenário político só piorou. Em 1926 é instaurada a ditadura militar. E o Sérgio, o que é que faz? Fica a ver? Nem pensar. Participa ativamente na primeira revolta contra o regime, logo em fevereiro de 1927. O problema é que o movimento falha redondamente e a consequência para ele é duríssima. O exílio forçado em Paris. E aí, a vida não foi nada fácil, dividindo-se entre trabalhos precários e a contínua atividade política na oposição. Então,
Com tantos fracassos políticos, com o exílio, com uma oposição constante, poderíamos pensar que o seu impacto foi pequeno, mas foi exatamente o contrário. O impacto de António Sérgio foi imenso. O verdadeiro legado dele não está nos cargos que ocupou, mas sim nas ideias que ele semeou ao longo da vida. O Sérgio fez um diagnóstico muito profundo daquilo a que ele chamava a decadência de Portugal. E para ele, as causas eram históricas, vinham de muito longe. Ele apontava o dedo ao isolamento do país em relação ao resto do pensamento europeu, ao poder excessivo de uma aristocracia militar que desprezava o trabalho criador e até à corrupção gerada pelo sistema das conquistas. Para ele, a expansão ultramarina foi quase uma continuação da caça ao Moro e não um projeto cívico moderno. A sua grande obra, o sítio onde ele desenvolveu e amadureceu todo este pensamento, são os famosos ensaios. Isto é fundamental. Publicados em vários volumes ao longo de décadas, são uma obra absolutamente única na nossa cultura, muito na tradição de Montanho. Não é um tratado sistemático, todo arrumadinho. É mais um pensamento em movimento, uma obra viva que ele ia corrigindo e aumentando e onde abordava questões cívicas, éticas e pedagógicas com uma clareza notável. E mesmo depois de poder finalmente regressar a Portugal, ele nunca, mas nunca, deixou de lutar. A sua oposição ao Estado Novo de Salazar foi sempre constante, sempre vigorosa, e teve o seu ponto alto no apoio que deu à candidatura do general Humberto Delgado em 1958, que foi, como sabemos, um dos maiores desafios que o regime enfrentou. A vida dele foi, do princípio ao fim, uma demonstração de coragem cívica. A obra de António Sérgio dominou de facto o panorama intelectual português durante décadas. Mas, e hoje? No mundo que está inundado de informação, cheio de mudanças super rápidas, o seu apelo à reflexão crítica, à educação cívica, a uma reforma constante da nossa mentalidade, se calhar é mais relevante do que alguma vez foi. E a questão que o pensamento dele nos deixa é esta: será que estamos, como sociedade, a fazer o suficiente para reformar a nossa própria maneira de pensar? Fica a reflexão.